Já voltamos com o programa Saúde Bucal, direto aqui da Laser Odonto em Santo André, conversando com o Dr. Cristiano Schroeder, que nos explica tudo, tira as nossas dúvidas sobre implantes dentários. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos tirar a sua dúvida, você que entrou em contato com o programa, vamos esclarecer tudinho aí nesse beabá dos implantes que a gente tem hoje aqui. E falávamos sobre a idade máxima para fazer um implante, a idade mínima. E eu quero entender ainda, Dr. Cristiano, essa questão do adolescente. Por exemplo, 18 anos, uma idade bacana. Por exemplo, esse adolescente sofreu um acidente, algum trauma na boca, às vezes perdeu até todos os dentes. Eu conheço um garoto, por exemplo, que num acidente de bicicleta, ele caiu mesmo de cara no chão e perdeu praticamente todos os dentes. Assim, foi algo bem feio mesmo. Esse paciente, como é que fica? Ele pode fazer, não pode fazer? Cada caso é um caso? Então, é bem colocada essa sua questão, que cada caso é um caso. Nós precisamos ver esse adolescente em que fase de crescimento que ele está. Tá? Isso que nós podemos fazer. Tiramos uma radiografia da mão, tem um osso que chama sesamoide, que se esse osso já estiver formado, nós já estamos na fase final de crescimento ou o paciente já não está mais na fase de crescimento. Tá? Então, nessa fase, nós podemos intervir e realizar tratamentos com implantes. Tá? Mas é muito complexo para um paciente jovem perder todos os dentes. Inclusive, não só para o paciente jovem perder todos os dentes, principalmente para o idoso. Tá? Porque até alguns anos atrás, era normal você colocar dentadura. Todo mundo tinha dentadura. Mas hoje, os pacientes eles não aceitam passar por dentadura. Eu acho que até por conta dessa difusão do implante, o idoso não quer dentadura. Eu quero implante, mas não quero dentadura. Implante. E é um negócio interessante, que bom para todos os profissionais da área. Por quê? Porque o paciente quando usa dentadura, você pode fazer a dentadura mais linda, ele nunca vai falar para alguém que fez essa dentadura com você, porque ele não gosta de falar com a dentadura. Já o paciente que faz implante, ele fica satisfeito, ele fala para todo mundo que fez implante, com qual profissional que fez o implante. Ele chega ao ponto de mostrar os implantes para os outros. Então, o implante já é uma realidade. Um implante bem feito gera orgulho, né? Poxa vida. Ele gera orgulho. Inclusive, até trouxe um caso para demonstrar de um paciente. Estamos vendo aí, pode falar. Um paciente que já tinha mais de 60 anos, já não tinha mais nenhum dente na boca, tá? E nesse caso, nós instalamos 5 implantes. Em cima desses 5 implantes, começamos uma reabilitação protética. Tá? E o interessante é assim, lógico, às vezes... Quem está vendo essas imagens fala assim, nossa, mas parece que está saindo É diferente, lógico. Esteticamente, na distância social, ninguém pode perceber que você tem implantes. Como essas fotos estão mostrando isso aí chama-se abridor de boca, nós podemos ver que o implante não é dente, mas você vai voltar a ter sua força mastigatória próximo do que você tinha quando você tinha todos os seus dentes. Então, o que a gente falou da estética e da funcionalidade... Isso é muito interessante, tá? E dentro, às vezes, também, muitas pessoas perguntam assim, mas demora para fazer o implante dentário? Nós temos diversas técnicas, né? A técnica tradicional, nós colocamos implantes, esperamos de 3 a 6 meses para colocar a prótese em cima desses implantes. Temos a técnica da carga imediata, onde nós colocamos implantes algumas horas ou alguns dias depois, nós reabilitamos esses pacientes. E hoje, nós temos a tendência a você até evitar a técnica da carga imediata e fazer com implantes, com tratamento de superfície, que eles têm uma tecnologia agregada ao implante maior, onde nós colocamos esses implantes em média de 21 dias a 2 meses, nós já podemos ativar e finalizar o tratamento. Que beleza, olha aí, a gente entendendo aí tudo sobre essa técnica. E no caso, por exemplo, doutor Cristiano, de um enxerto ósseo, uma necessidade aí? Tá. O enxerto ósseo, muitos pacientes às vezes chegam no consultório, olha, precisamos de uma radiografia, eu falo assim, precisamos de uma radiografia panorâmica, de uma tomografia, para ver se o senhor ou a senhora tem estrutura óssea para colocar esses implantes. A maioria dos pacientes fala assim, não doutor, eu tenho estrutura, não tem nenhum problema. Não, sem esses exames nós não conseguimos saber. E o enxerto ósseo ele é necessário para quê? Muitos dos pacientes ou perderam os seus dentes há muitos anos, tá? E quando você perde o dente, o osso da boca, ele é um osso funcional, que nós chamamos esse osso de osso alveolar.
Tá? Esse osso alveolar, ele só existe quando você tem o dente. Quando você não tem mais o dente, ele desaparece? Ele desaparece, ele começa a contrair e desaparecer. E tem outros fatores, remodelação óssea, idade, que você começa a diminuir a massa óssea. E em muitos casos, quando você tira uma radiografia, você não precisa. Então, nesses casos, o que nós vamos fazer? Nós precisamos criar um ambiente seguro e que tenha osso para estabilizar esse implante. Que é como se fosse uma base para o... Criar uma base para o implante. E nesse caso, nós fazemos os enxertos ósseos. Tá? E esses enxertos, nós podemos usar ele de diversas materiais e diversas formas para esses enxertos. Podemos usar osso sintético, podemos usar osso humano proveniente de banco de ossos de doação. Por isso que a campanha de doação dos órgãos ela é muito importante. E temos que todos doar seus órgãos. Pois, além das córneas, do coração, dos rins e demais órgãos, o tecido muito utilizado pelos dentistas, o tecido mais utilizado pelo dentista é o tecido ósseo. Então, os nossos ossos, eles têm funcionalidade para outra pessoa também. E então, muita gente nem imagina. Nem imagina. Tá? Podemos utilizar osso do próprio paciente, podemos utilizar osso de origem de matriz bovina. Então, nós temos uma série de materiais e de formas para quê? Para propiciar para o paciente os implantes. E o que é o implante zigomático? O implante zigomático é uma modalidade de implante onde, ao invés, o paciente que já perdeu os dentes há muitos anos, tem uma atrofia óssea muito grande, o que é essa atrofia? Quando o paciente ele usa a prótese total superior, a dentadura, às vezes ela não consegue segurar mais, ela começa a cair muito, por quê? Porque o paciente já não tem mais aquela gengiva. E nesses casos específicos, nós não conseguimos colocar implante de uma forma convencional. Nós temos que usar implantes longos, para quê? Para ficar ancorado no osso zigomático. Por isso que é o osso zigomático. É uma técnica mais complexa que precisa fazer a nível hospitalar, mas que nós conseguimos bons resultados. Tá? Mas, ultimamente, com o desenvolvimento de novos materiais de enxertia, é uma técnica que está em desuso. Mas, em muitos casos, é a única técnica possível. É o único jeito. As pessoas, por exemplo, eu já ouvi falar daquelas pessoas que iniciam um processo aí ao longo da vida de retração gengival. Essas pessoas precisam desse tipo de implante ou não? Não. Não tem nada a ver daí. É um pouquinho diferente. O paciente que tem a retração gengival, em geral, ele tem dente. Então, ele não precisa do implante zigomático. Geralmente, a retração gengival pode ser característica também da doença periodontal. O que é a doença periodontal? Periodonto são os tecidos de suporte do dente na boca, principalmente a gengiva e o osso. E muitos pacientes que têm a doença periodontal, que é uma doença silenciosa, que ela começa a destruir o tecido de suporte, começa a ter retração de gengiva, tá? E muitas vezes o paciente tem uma doença periodontal e não sabe. Tá? E nisso daí começa a ter a retração gengival e o paciente começa a ter a mobilidade do dente. Uma das características dessa doença é a mobilidade. E nesses casos, você tem que tratar, através de um tratamento periodontal, de raspagem, de limpeza do dente, você trata isso. Só que em muitos casos, essa perda óssea, essa retração, Essa retração ela pode, por exemplo, ocasionar perda do dente? Pode, o paciente ele pode perder o dente. E às vezes essa retração ela é irreversível. E nesses casos, nós temos que remover o dente do paciente e também realizar o implante. O grande problema da doença periodontal é que ela é associada com perda óssea. E às vezes você não consegue remover o dente do paciente e fazer a implantação de uma forma convencional, sem enxerto. Por isso que, assim, ao menor sinal de sangramento gengival, mobilidade dentária, o paciente precisa procurar o seu profissional para quê? Para realizar um tratamento, para não chegar ao ponto de ter que extrair os dentes e fazer os implantes. Olha, então é importante a gente entender, não é, todo esse processo, aprender bem para não correr esse risco, porque eu, por exemplo, não sabia que uma retração gengival poderia, não é, resultar numa perda óssea, aí, numa perda de todos os dentes, de repente, a necessidade de um implante. Tem a ver com bruxismo, essas questões? Uma retração gengival pode ter a ver com isso? Sim, a retração gengival pode ter a ver com o bruxismo. Só que dificilmente um bruxismo vai fazer com que o paciente perca os seus dentes. E geralmente esse problema já é diagnosticado pelos profissionais e tratado. Tá? Geralmente o grande problema da retração gengival e perda óssea associado com a doença periodontal que vem
a realizar os implantes é por causa da doença periodontal. Da doença periodontal. Mas existem os implantes aí que podem solucionar a vida de muita gente hoje em dia. Esse é o nosso assunto. Falamos sobre implantes com um especialista no assunto, que é o Dr. Cristiano Schroeder. Nós vamos para um intervalo rápido e, conforme eu havia prometido, daqui a pouco a sua dúvida, a questão que você enviou aqui para a gente. A gente já volta.